Bom dia, iniciando os trabalhos com um registro de 10 vereadores sobre a 9 vereadores sobre a proteção de Deus, número legal de 9 vereadores. Em nome do povo de Sítio Novo, declaramos aberta a presente sessão leitura bíblica. O vereador Manelzinho do Povo. Bom dia a esta casa. Vamos ler a palavra. Se encontra João 14 e o verso de número 15 ao 18. Se me amar de guardar os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Palavra do Senhor. Secretária, fazendo a leitura da ata da sessão anterior. Ata de número 20, da sessão ordinária da Câmara Municipal de Sítio Novo, Estado do Maranhão, da primeira sessão legislativa da 16ª legislatura. Às 9 horas do dia 29 de abril de 2025, presentes senhores vereadores Leonel Sigmar Souza Reis, Manuel Martins da Silva, Cristiano dos Santos Lima, Valéria Nolei Xavier de Oliveira Pinheiro, Felipe da Silva Souza, Erinaldo Lopes dos Santos, José Rilmadines Raposo, Caroline Rodrigues Costa, Levi Coelho Marinho, Manuel Pereira Souza, Teodoro Carvalho Barros. Vereadores ausentes. Não houveram vereadores ausentes. Com o número legal sobre a produção de Deus e com a presidência do vereador-presidente Leonel Sigmar Souza Reis, verificando o coro regimental, o presidente declarou aberta a presente sessão. Em seguida, executou a discussão e, posteriormente, a aprovação da ata da sessão anterior, que foi aprovada à unanimidade. Em seguida, o vereador Manuel Pereira Souza fez a leitura bíblica em Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 44. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou à secretária para que procedesse a apresentação e leitura da seguinte matéria. Projeto de lei número 04/2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, a CONTU, do Fundo Municipal do Turismo, FUNTU, e da Política Municipal de Turismo de Sítio Novo, Maranhão, definindo as atribuições do governo municipal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico, que em seguida foi enviada para a Comissão de Constituição e Justiça. Indicação legislativa de número 028/2025, de autoria do vereador Levi Coelho Marinho, que indica que seja criado o Fundo Municipal de Agricultura. Indicação legislativa de número 029/2025, de autoria do vereador Levi Coelho Marinho, que indica a substituição das lâmpadas tradicionais por lâmpadas do tipo LED nas avenidas Antônio Bandeira e Leonardo de Almeida e nos locais como hospital, escolas e praças públicas. Grande expediente. O vereador Leonel Sigmar Souza Reis agradeceu a Deus por mais uma oportunidade e direcionou a fala ao ex-vereador do Legislativo, o senhor José Ivonildo de Vasconcelos, que na oportunidade falou sobre o referido cunhado, Marlon, que passou por uma cirurgia, mas queria fazer uma nova cirurgia. E, diante disso, pediu ajuda aos nobres vereadores para executar uma ação beneficente em prol da saúde do senhor Marlon. O vereador Erinaldo Lopes dos Santos agradeceu à Secretaria de Educação por solucionar o problema do pessoal dos Montes das Oliveiras. Em seguida, fez um relato sobre a falta de quebra-molas no povoado Santa Maria II e São Raimundo. O vereador Felipe da Silva Souza fez um requerimento ao líder de governo sobre a rua Antônio Batista, próximo ao hospital, pois lá o esgoto se encontra a céu aberto. Sugeriu que se faça uma galeria para que o problema seja solucionado em toda a rua. O vereador Manuel Pereira Souza
solicitou a colocação dos quebra-molas no povoado de Santa Maria e informou que esteve em conversa com o prefeito Antônio Coelho para que finalizasse o bloqueteamento das ruas do povoado Paciência. A vereadora Valéria Nolê Xavier de Oliveira Pinheiro, no uso da sua palavra, fez um convite aos vereadores que no dia 30 de maio, em Grajaú, Maranhão, estará uma caravana, Todos por Ela, que é uma caravana da Secretaria do Estado da Mulher, onde terá uma programação voltada para as mulheres e para gestores públicos, para sensibilizá-los para que possa se fazer políticas públicas no município voltadas para as mulheres. Ordem do dia. Efetuada a discussão das matérias que foram expostas e não havendo vereadores inscritos para se manifestarem, o senhor presidente submeteu as matérias em votação pelo plenário, na qual a indicação legislativa de número 028/2025 e indicação legislativa de número 029/2025 foram aprovadas por unanimidade. E nada mais havendo a explanar, o senhor presidente Leonel Sigmar Souza Reis declarou encerrada a presente sessão. E para constar, Manuel Martins da Silva, primeiro secretário, redigiu. E eu, Leilane Oliveira de Souza Gomes, secretária administrativa, lavrei a presente ata, que lhe deixada conforme vai pela mesa assinada. Sítio Novo, Estado do Maranhão, aos 29 de abril de 2025. Colocando em votação a ata da sessão anterior. Está tentando. Aprovada a ata da sessão anterior. Antes de começarmos nosso pequeno expediente, queria aqui cumprimentar todos os senhores, colegas vereadores e vereadoras. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Foi candidato. Pode dar. Secretaria de Esporte, né? Tá não? Tá saindo áudio? Que eu tenho que falar aqui, eu quero que o áudio saia mesmo. Que tá saindo? Tá. Então aqui quero cumprimentar quem nos assiste pelo Instagram. Que Deus possa nos abençoar essa semana com muita paz, muito amor no coração, muita sinceridade e muito respeito ao próximo. É coisa que aos últimos dias, coisa que nós não estamos vindo aqui. É respeito com a nossa sociedade. Vou falar aqui uma coisa aqui, não é porque me pediram para me falar, não. Eu fui pedido, foi o contrário do presidente, para não falar. Presidente da rádio.
Ele fez foi me pedir para mim não falar, mas eu não podia deixar, não posso deixar de não falar. O acontecido que aconteceu agora, que a gente está sabendo que a rádio mesmo vai mudar de endereço, uma coisa que foi tanto lutado com muito suor, muita luta, que eles construiu aquele prédio ali, a gente sabe que não é fácil. E agora a resposta que nosso padre deu ali foi realmente, vai ter que sair de lá da rádio. Vai sair. Segunda eu fiquei sabendo, que não foi nem ninguém que me falou de lá não, foi outras fontes, mas fonte segura. Então a gente quer pedir aqui que a nossa cidade é uma cidade muito tranquila, muito acolhedora. Aí um líder religioso chega e, em vez de ajeitar as coisas, está bagunçando, está prejudicando, porque a gente sabe, todos os eventos ali, o Maninho, o Carlos Alberto, que é um vice-presidente, acho que é vice-presidente da rádio, né? Está ajudando nos eventos, está apoiando, está fazendo as coisas, dando apoio à igreja. O presidente da rádio, que é o vereador Ruimar. Estou falando aqui, não é porque eles me pediram, não. Eles me pediram, foi o contrário, para mim nem tocar no assunto. Estou fazendo isso por livre, espontânea vontade minha. Então a gente acha isso aí uma desnecessidade. Só através de dinheiro, só exigindo um pagamento. Tantos padres passaram por aqui que fazer ajudar a cidade a desenvolver, fazer as coisas crescer mais, evoluir. E esse aí não, esse aí o campo fechou lá porque não tem que pagar uma renda, agora a rádio tem que pagar, a torre tem que pagar. Está com 3 anos, meu povo, com 3. Eu sei que vou ser criticado, você vai ser muito criticado, muita gente vai falar, mas eu estou falando o que eu acho certo. Quando eu acho certo, eu falo. Tem 3 anos que a Igreja Católica, a gente vem arrecadando dinheiro. Começou pelo telhado. Vem arrecadando dinheiro. E pior que eu fiquei sabendo que esse dinheiro não está nem na conta da paróquia, não. Não fizeram nem o baldrame da igreja, não fizeram. Só fizeram derrubar. Então, padre, se preocupa com isso. É o CIES que está patrocinando, está ajudando, que eu mesmo comprei cartela, doei, no festejo, doei. A Fernanda sabe, a Fernanda, irmã do Marcos Barbosa, não me deixa de mentira, que naquela rifa lá eu fiz, comprei tantas cartelas, nem quis as cartelas, comprei, deu dinheiro, não, dá para outra pessoa que precisa, para ajudar, mas esse aí desincentiva a gente de colaborar, porque o padre não está fazendo um papel de humildade. Então, quando a gente diz que a pessoa quer ser muito certo, termina fazendo a coisa errada. Faça pelo menos o baldrame, se o dinheiro não dá para levantar a igreja, faça pelo menos o baldrame, porque o baldrame, antes de fazer um prédio, tem que fazer o baldrame para ir aterrando, e socando, e compactando, para não ter problema depois. E até hoje, 3 anos, é rifa em cima da rifa, fazendo dinheiro, arrecadando dinheiro, e nunca se foi feito nada. Não era coisa para mim estar falando aqui não, mas como você quer vir falar de vereador por aí, que eu me sinto prejudicado, atingido, então, quem quer falar do Erinaldo da Maria Morena pode se preparar, pode ser quem for, vai escutar também. Então, estou aqui falando, deixando essa mágoa que eu estou com ela aqui, que isso aí foi injustiça que fizeram, não só com a rádio, com os diretores, com o presidente, com o vice-presidente, mas sim com a população que mora lá no interior, que curte aquela rádio, está acostumado com aquele programa, escutar o Carlos Alberto falando, o Chumba, que é como é o nome dele? Carlos Alves, de manhã, balão sertanejo, aquele negócio assim, acorda já diz, vou ligar meu radinho para estar. Então, sem motivo, exigindo uma coisa que foi combinado antes por os outros. Então, eu acho isso aí uma desnecessidade, porque a igreja sempre deu para se manter, sempre se manteve. E os padres aqui sempre ajudavam outras pessoas, como a gente sabe que muita gente foi beneficiada aqui dentro do Sítio Novo com a ajuda dos padres que passaram. Esse aí não. Toda coisa que arrecada para ele é pouco, ele quer mais. Ele quer mais. Então eu digo, falando no nome de quem está me apoiando. Os outros que não me apoiam, fica do lado de fora.
Meu padre, mais respeito com a sociedade. Você chegou de lá de fora, chegou agora. Então o pessoal lhe abraçou. Então faça a mesma coisa, abraça o povo. Não machuque, não judeie, porque você está judiando com muita gente, mexendo com essa rádio que você mexeu agora. Com muita gente. Então deixa aqui minha insatisfação. E se for preciso, eu volto a fala novamente. Mas eu não podia deixar de ser eu. E eu vou repetir outra vez. Faça pelo menos o baldrame da rádio. Da rádio não, da igreja. Para ir aterrando, para ver se essa igreja menos começa. Porque não sei se ela termina. Porque nem começar nunca foi terminada. Nem começada. Então faz 3 anos que vem arrecadando dinheiro. Então estou deixando aqui a minha indignidade aqui. Viu? A minha indignação. A minha insatisfação aqui. Estou deixando aqui. Bem claro. Eu estou falando por mim. Estou falando por mim. Não é por ninguém que me pediu. Eu estou falando por mim. Então é isso, meu presidente. Se for preciso, eu volto a falar durante a sessão. E eu estou falando mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a nós todos. Que a gente tem que pedir a bênção é Deus. É Deus. Muito bem, vereador Felipe, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, bom dia, colegas vereadores, funcionários desta casa, ao público do Instagram que nos assistem, nosso amigo secretário de Esporte, Jean Moita Branca, está aqui hoje no plenário assistindo a sessão, seja bem-vindo. Senhor presidente, todos sabem que fui eleito na base do prefeito, inclusive do mesmo partido. E até hoje, assim, me considero como da base. Porém, tem coisas que não dá para tampar o sol com a peneira, a gente tem que falar. E essa casa ela é aberta para o debate, para falar o que tem que ser falado e fazer o que tem que fazer. É igual o vereador Erinaldo falou. Aqui a gente tem que tratar das coisas aqui dentro, que não é lá fora não. Aqui é que se resolve as coisas. E olhando, fiscalizando o portal da transparência, eu vi 2 situações lá que me chamaram muita atenção, que eu tenho que falar aqui porque tem que ser falado, e coisas que é o município que está prestando e que vai sair da conta do município, que é a licitação dos móveis planejados. O município hoje está se fazendo uma licitação de R$1.855.470 para se comprar móvel planejado para o município. Isso me deixa assustado, presidente, porque esse final de semana mesmo eu tive que deslocar meu veículo para buscar uma pessoa doente lá no sertão, na zona rural, porque não se tem uma ambulância tipo caminhonete adequado para ir até a zona rural. São prioridades. A viatura da Polícia Militar, a gente sabe que é competência do governo do Estado, mas o município não pode deixar a cidade desguarnecida. Nós estamos sem viatura praticamente há 60 dias. Não se tem uma ronda da Polícia Militar porque não tem viatura. Sinalização de trânsito, tanto que se fala aqui nessa casa, todas as sessões, toda semana, gente sofrendo acidente, gente quebrando perna, gente indo ao hospital, a UTI dá óbito. Né? A reforma da Areninha, a gente vê lá largada, jogada aos traços. Então, eu acredito que tem que se ver prioridades. Não diga que não é necessário fazer para comprar os móveis, mas vamos olhar as prioridades. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira aqui e gastar 2 milhões em imóveis e a gente não tem uma ambulância, não tem uma viatura. A gente vê a entrada da cidade aí como é que está, a saída. Vamos ter prioridades. É isso que eu peço aqui. Outra coisa também que eu vi lá, que me chamou muita atenção, é a licitação da festa do Dia das Mães. R$414 mil para se fazer uma festa. E eu recebo aqui o convite
da atração da festa é cela de ouro, não é desmerecendo. Mas se pelo tamanho da licitação dá para se fazer um grande evento. Então, vamos ter prioridade. O município está... A população é que sofre, não somos nós, não. Aqui todo vereador tem um carro, tem condições de se locomover, agora quem não tem. Então, fica aqui minha insatisfação com isso e digo, fiscalizarei de perto essa licitação do móvel planejado. Eu quero ver onde é que vão botar tanto móvel, vereador Manelzinho. Então, eu digo que eu estou aqui para ajudar o governo. Mas para isso eu também exijo respeito tanto para os vereadores como para a população de Sítio Novo. Então fica aqui minha fala e se precisar eu volto a falar, senhor presidente. Vereador Manelzinho do Povo, com a palavra. Bom dia a esta casa, bom dia pessoal do Instagram, bom dia funcionários, meu parceiro Jean Moita Branca, secretário de esporte, ao vereador Léo, presidente da casa, Deus abençoe sempre. Minhas palavras são poucas, só quero agradecer em primeiro lugar a Deus, agradecer a todos os vereadores. E conforme o que a ata foi lida hoje, a gente teve uma conversa com o prefeito sobre o calçamento da Paciência, finalizar ali, estava muito crítico, né? E foi finalizado essa semana para ser inaugurado no dia 17, junto com o colégio de tempo integral ali. E a gente vai fazer só um dia de festa. A gente está com a ação de pé para o dia 17, que a gente vai estar ali fazendo aquele trabalho junto com o Chico Maranhão e com todas as secretarias e apoio dos vereadores, com a qual a gente já fez o convite. E a gente está esperando as outras cobranças, viu, Levi? Aquela situação da água, né, não foi resolvida ainda, nosso pH da nossa água. A gente recebeu uma cobrança do povoado Santa Maria sobre a limpeza do povoado, um dia por semana. E ali eu tive acompanhando ali o povoado. Quem vai na Santa Maria, vocês procuram ali perto do cemitério. O cemitério está quase invadido de lixo, né? Aí assim, lá tem um terreno, viu, Levi? Lá tem um terreno que é da prefeitura. A Santa Maria tem um terreno muito grande pela prefeitura. E lá dá para fazer um buraco e colher aquele lixo pelo menos uma vez no dia. Vou ter essa conversa. Eu recebi essa cobrança ontem, teve que conversar com o prefeito. A gente vai ter essa conversa junto com ele para nós resolver esse problema lá. Para tirar esse lixo de perto do povoado e jogar mais fora, né? E a gente está esperando as coisas acontecer da forma que é sim para acontecer, né? Eu só quero dar satisfeito, se possível depois, durante a sessão, eu volto a falar. Deus abençoe. Vereadora Valéria, vereadora Carol. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Valéria, ao público do Instagram que nos assiste, ao Jean e aos funcionários da casa. Senhor presidente, quero colocar em pauta hoje o fechamento da agência do Bradesco em nosso município, né? Que vai, tem mais 4, se eu não me engano, aqui da região que vai ser fechada também. Pode parecer para quem está distante da nossa realidade que um fechamento de um banco
é uma decisão administrativa com base em números, mas para nós aqui na ponta, isso representa muito mais, representa um fim de um serviço essencial, né? O Bradesco, embora seja um banco privado, hoje é o único banco com atendimento completo em nossa cidade. É por meio dele que circula a economia local, aposentadoria, salários, entre outros. Fechar essa agência é obrigar o povo a se deslocar para outros municípios, para cidades mais distantes. A gente sabe que a maioria do pessoal hoje, principalmente o pessoal do sertão, tem dificuldade de se deslocar, às vezes até aqui para Sítio Novo, imagina para um lugar mais longe. E assim, o prefeito tive conversando com ele ontem, ele conversou com o presidente lá do Sindicato dos Bancários. Ele vai estar vindo aqui amanhã, inclusive aqui para a sessão, junto com o tio Antônio, para conversar sobre isso. E assim, eu peço a vocês, os colegas vereadores, que a gente se junte e lute contra isso, né? Porque, além da gente ser prejudicado, a nossa população também vai ser. E é isso. Se necessário, eu volto a falar durante a sessão. Vereador Cristiano, com a palavra. Vereador Max Barbosa. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, todos os funcionários que estão aqui presentes. É o chefe do Departamento de Esporte, Jean. Um bom dia. E a todos do Instagram que estão aí junto com a gente. Vereadora Caroline, eu também vinha trazer essa preocupação, que não é só uma preocupação minha nem sua, acredito que de todos os vereadores, acho que alguns não estavam sabendo, e eu acredito também que a comunidade não está sabendo, mas é real. O vice-presidente, Caroline, do sindicato, entrou em contato comigo na semana passada também, que é real, né? O departamento do Bradesco está querendo fechar não só aqui, como a de Campestre e a de Arame. Eu tinha conversado, eles entraram em contato também, essa questão deles vinha até amanhã aqui na Câmara. E eu tinha conversado com o presidente na semana passada sobre esse assunto e que eles vinham. Então, eu vejo que isso também já aconteceu, não sei se os senhores vereadores recordam, no tempo, era até a Leia, que era gerente aqui, aconteceu também, eles sinalizaram de fechar essa agência. E vieram até aqui, a gente também se mobilizou, junto com a comunidade, porque a gente vê que isso não pode acontecer de forma nenhuma. É uma perda muito grande para o nosso município, porque a economia local é até afetada, que as pessoas vão fazer trabalho, como a vereadora Carolina falou, é a agência que nós temos que é completa, entendeu? Então, nós temos que participar diretamente deste assunto e envolver e convidar também a comunidade, os empresários, os comerciantes todos, os pecuaristas. E eu me lembro que na época que foi sinalizado para fechar essa agência, eu mesmo, a gente fez um pedido de clientes, né, da quantidade de clientes que tinha para fechar a agência. Tinha mais de 5 mil clientes na época. E eu acredito que fez foi aumentar. Então, tem que ter uma explicação de por que quer fechar uma agência dessa natureza aqui, no nosso município. O nosso município é considerado um porte pequeno no estado, mas não é assim não, tão pequeno. Eu falei na pecuária, que nós estamos, que os vereadores sabem, o vereador Levi sabe também, nós estamos em 7º lugar no estado do Maranhão na pecuária. É um movimento grande. Nós temos o comércio, nós temos a parceria, a prefeitura, a parceria com o Bradesco, funcionários, a Câmara tem uma parceria com o Bradesco. Então, nós temos que se juntar nesse mesmo sentido para que isso não vinha acontecer na nossa cidade, né? Então, foi muito bem sinalizado, vereadora Caroline, e é uma preocupação, acredito, de todos nós, para que a gente possa estar juntos para tentar reverter essa situação.
Eu quero trazer também aqui, líder de governo, aos senhores vereadores também, uma mensagem da comunidade do povoado Salto, vereador Levi. Lá eu acredito que alguns vereadores também já foram cobrados e talvez o líder de governo tenha conhecimento também, da falta de água que está grande lá no povoado. Está com problema no poço, uma bomba, né? Está com problema. O vereador, o presidente também acredito que saiba. Lá tem o pastor Ismael entrou em contato comigo agora há pouco, nesse minuto, inclusive mandou até umas fotos da questão do transporte de água lá, que estão colocando com contêiner nas casas, mas chegou um limite que não está dando mais, porque está faltando em todos os lugares. Então, eu perguntei para ele qual era o problema maior, ele me disse que tem um problema da bomba e o poço em si também, mas se fosse uma bomba mais potente, estava dando de atender. E que o SAI também já tem conhecimento, também já foi falado. Então, eu peço, líder de governo, que para a gente resolver essa situação lá, para amenizar a questão dessa falta de água lá no povoado Salto, porque está sério, viu? Inclusive, o pastor entrou em contato aqui, já que a população queria se mobilizar para vir aqui, tanto na prefeitura quanto na Câmara. Porque na verdade, quem está passando por a necessidade lá são eles, né? E eles sabem dessa necessidade que estão precisando, então eles sinalizaram que vão vir para ver se resolve. Há dias, né? Pois é. Então, vamos ver o que pode ser feito para que a gente possa sanar esse problema lá. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Vereador Rimar, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, Carol e Valéria, público que nos assiste através do Instagram. Eu gostaria de falar aqui aos demais vereadores e à população que nos assiste. Há tempos, a gente sabe que a agência do Bradesco aqui já tinha fechado, né? Não vai fechar, ela já estava fechada, a agência. Faz muito tempo que está funcionando aqui, só um posto avançado. Inclusive, nós provocamos aqui uma audiência aqui nesta casa, na legislatura passada, com o gerente do Bradesco, ao qual a gente reclamava para ele, né, comunicamos ao prefeito, aos vereadores, né, e às vezes até os nossos deputados, né, do fechamento da agência do Bradesco aqui em Sítio Novo. Né, quando eles tiraram o caixa do Bradesco, já naquele momento já passou a ser um posto só, não mais agência aqui em Sítio Novo. Né. Hoje está funcionando um posto. Né, a agência já faz tempo que não existe mais aqui, a agência aqui em Sítio Novo. Só números, né, mas não funcionava mais como agência. E naquele momento, a gente estava aí recebendo a visita do superintendente da Caixa Econômica Federal, e ele se disponibilizou, estavam alguns vereadores com a gente lá, eu sei que o Erinaldo lembra, né? O Léo, os vereadores que era vereador Levi também, Valéria, que o superintendente da Caixa Econômica até fez uma proposta para o prefeito, né? Se o prefeito colocasse a folha de pagamento, todas as pastas do município à disposição da Caixa, que ele ia correr atrás de uma agência da Caixa Econômica aqui para Sítio Novo, né? Mas que todo banco visa lucro, né? E com certeza o Bradesco também está tendo lucro aqui em Sítio Novo. É mais de 5.000 contas, senhores. 5.000 contas, cada conta recebendo aí em torno de 50, às vezes até 200, 300 reais de cesta. É muito dinheiro que o Bradesco está ganhando. Só que eles não têm mais tanto interesse aqui, porque eles já estão comendo a fatia toda. Estão comendo a fatia toda, então para eles o que interessa é eles reduzir gasto, é eles reduzir porque é um banco privado, né? E eles vão, com certeza, eles visam muito lucro. Quanto mais lucro eles tiverem, melhor é. É por isso que, às vezes, pesa muito a força e o poder dos poderes, tanto executivo como legislativo, para que a gente fosse realmente que eles façam as coisas acontecer aqui no nosso município. Não é a primeira vez que eles ameaçam de tirar essa agência. Estão tirando aos pouquinhos. Estão tirando aos pouquinhos e agora eles vão tirar e continuar
né? Hoje, praticamente, todo mundo faz suas movimentações através de aplicativo, né? Aí, para eles, é muito fácil. É muito fácil, como é que se diz? Cortar despesa. Não é isso que está acontecendo, mas a gente tem força. O nosso município aqui, como falou o presidente, falou o Max, o vereador Max também, nós temos um potencial, principalmente na bovino, né, aqui no nosso município, e a gente tem que correr atrás para que as coisas aconteçam aqui. Agora, se a gente ficar parado, se a gente ficar quieto, as coisas não vão acontecer. É por isso que não é a primeira vez também que eles ameaçam fechar o Bradesco, não. Na época que o prefeito era o João também, eles ameaçaram também a fechar o Bradesco. Eu sei que teve uma briga, uma coisa, e continuaram. A alegação deles é que estava tendo muito assalto aqui, que o banco estava tendo prejuízo, né, com a quantidade de assalto que estava tendo aqui no município. Uma das alegações, né? Mas de lá para cá, houve um assalto aí que todo mundo viu, foi durante o dia aí, né? E nem levar essa quantidade tanto de dinheiro assim que a gente sabe, e a gente sabe o porquê, né? A gente às vezes fica até reclamando aqui, mas a gente é um dos absurdos que acontece, né? A polícia chegou depois de mais de uma hora depois do assalto aqui, sendo que Montes Altos, Grajaú, próprio Imperatriz, tá aí o helicóptero da polícia aí todo dia andando aqui na região aqui, e naquele dia daquele assalto não foi possível chegar ninguém aqui a tempo quando ele estava dentro do banco fazendo a ação dele, fazendo aí o sinistro no Bradesco, né? Então, nós temos que lutar pelas coisas aqui de Sítio Novo. Bem que no Amarante tem uma agência, um posto avançado, que é uma agência do Banco do Brasil, tem uma agência também que é um posto avançado da Caixa Econômica, tem outros bancos, tem o Sicob, né? Tem o Sicob, parece que o Bradesco também tem lá, não tem? Quer dizer, e aqui em Sítio Novo, o único banco que tem aqui praticamente é o Sicob. Faz tempo que, se o Sicob não estivesse aqui, o próprio comércio de Sítio Novo estava à deriva aí. A deriva, isso aí é uma perca muito grande para o nosso município, para o nosso povo. Nós não podemos aceitar isso. Temos que correr contra o tempo para que ou venha a Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil, ou um outro banco para atender a nossa população. Né? Hoje, aqui em Sítio Novo, tem dia que passa uma semana o caixa eletrônico de depósito com problema. A gente não consegue depositar. Você deposita 30 notas por vez e às vezes volta 15. A máquina não aceita as notas. Não é que a nota seja falsa. Ela nem aceita a nota nova demais e nem velha demais. Está difícil, não está? A nota nova não aceita. E as velhas também demais também não aceita. Né? Devolve. Está entendendo? Então, nós temos que nos unirmos, principalmente aqui nesta casa, chamar o prefeito, convocar os nossos deputados, as pessoas que podem nos ajudar, para que a gente faça com que isso aconteça aqui em Sítio Novo. Se o Bradesco quiser ir embora, que vá, mas que a gente consiga um outro banco à altura da nossa cidade. Né? E o superintendente da Caixa já fez essa disponibilidade para o prefeito. Sei que os vereadores que estavam lá na reunião, como o vereador Erinaldo, Levi, Léo, o Max, que também estava, a vereadora Valéria, no dia que ele estava aqui e disse que conseguiria uma agência da Caixa para cá, para Sítio Novo, desde que toda a folha da prefeitura, do município, passasse para a Caixa Econômica. Né? Foi assim que ele falou, não foi isso, vereadores? Então, nós temos força também para correr, para a gente buscar uma agência da Caixa Econômica aqui para Sítio Novo. O vereador Erinaldo falou no meu nome a respeito da polêmica que está acontecendo sobre a rádio. Eu até pedi para que ele não falasse, deixasse que a gente está tentando resolver da maneira amigável, da forma que a gente pode resolver. Né? E na sessão anterior eu disse que a gente vai resolver. E a gente está lutando, vereador, para a gente resolver. Né? A rádio não vai ficar sem funcionar, né? A gente vai dar uma solução
para que a gente resolva esse problema, né? Um problema que a gente sabe, todos nós somos humanos. O nosso padre aqui, né? Eu sou católico e não vou deixar de frequentar a igreja de jeito nenhum. Continua sendo meu padre, continua sendo meu amigo. Eu não vou criar inimizade com ninguém por causa desse tipo de coisa. Só quero dizer que vai ser resolvido, vai ser solucionado o problema. Nós já estamos buscando solução para que seja resolvido definitivamente, né? Essa é a minha palavra, até lhe pedi, mas aí eu não posso pegar na boca de ninguém, né? E assim eu costumo respeitar, né? E assim irei fazer, né? O que tiver que ser feito, eu vou fazer, né? Em nome da entidade, em nome do povo de Sítio Novo, da nossa população. A gente só sabe o tamanho da utilidade pública que essa rádio tem no dia que ela sai do ar, né? No dia que ela sai do ar, a gente sabe o tamanho da importância que ela tem para o nosso povo e para o nosso município, né? E aqui na região não tem nenhuma rádio organizada estruturalmente igual à Rádio Comunidade FM de Sítio Novo. Graças a um trabalho, não é só meu, é de toda uma equipe que busca fazer com que as coisas aconteçam bem feito dentro daquela rádio. E dizendo aqui para a população, todas as pessoas que sempre procuraram, todas as campanhas que sempre procuraram a esta emissora, sempre foi bem atendida. E eu sempre tive o cuidado, eu não sou o diretor artístico da rádio. O diretor artístico da rádio é o Carlos Alberto, que é o que toma de conta, é o que faz a merchandising da emissora. E sempre quando tem alguma questão polêmica, ele sempre me procura e a gente sempre teve um bom diálogo para que a gente procure apaziguar todas as situações. A gente nunca aceitou charlatanismo dentro daquela emissora, até porque quando nós criamos aquela entidade para receber aquela emissora, todos nós éramos jovens de dentro da Igreja Católica, né? De dentro da Igreja Católica, e a gente sempre procurou filtrar certo tipo de coisas que às vezes vêm para ser divulgado na rádio. A gente sempre teve esse cuidado, né? Para que a gente não deixasse com que algum tipo de charlatanismo, alguma coisa nesse sentido, fosse vinculado à programação da rádio, né? Para respeitar, né? A gente respeita todas as religiões que tem programa lá dentro, assim como a Igreja Católica sempre teve o seu espaço dentro da emissora para fazer a sua programação, né? Certamente a programação de cada igreja, de cada entidade, é fiscalizada pela direção da rádio, né? Pela parte artística da rádio, mas cada um tem a sua responsabilidade com o seu programa, né? E é assim que a gente vem tratando, né? Com cuidado, com coerência, para que a gente nunca aceitamos nenhum tipo de desavença entre as religiões, né? Sempre elas tiveram o seu espaço e respeitando uma a outra, né? Dentro da programação da rádio. Até porque é isso que o Ministério das Comunicações quer que seja feito. É isso que está em lei, dentro da lei de rádio comunitária, né? E a gente sempre vem fazendo o papel de rádio comunitária, né? Certamente todo mundo pode perceber, numa rádio tem despesa, e a contribuição que as empresas, que as pessoas contribuem para a manutenção da rádio. Vocês podem ver as pessoas que trabalham lá têm que comer, têm que sobreviver, né? Assim como todas as obrigações, começa do ECAD, todas as taxas do Ministério, energia, todas essas coisas, tudo tem que ser pago. A parte técnica de computadores, tudo tem que ser comprado. E vocês sabem que essas coisas você começa a usar, principalmente lá que é ligado praticamente 24 horas por dia, tem que ter manutenção mensalmente, de 6 em 6 meses, tem que ter esse tipo de manutenção e tem despesa. E hoje a nossa rádio já passou por momentos que, se não fosse a gente, às vezes, tirar do bolso da gente, às vezes, para comprar, às vezes, um equipamento que, quando queima, é caro, não é barato,
né? E a rádio nunca teve caixa assim para dizer, não, nós temos caixa aqui para nós reformular toda a parte estrutural aqui de uma vez. Não, nunca teve, né, esse caixa assim. Às vezes, quando falta, a gente tira, o Carlos Alberto tira do bolso dele, eu tiro do meu, para que a gente bote para acontecer. Às vezes as pessoas nem percebem que a rádio, às vezes, 1, 2 dias fica fora do ar, algum equipamento, alguma coisa que, um raio que queima algum equipamento, mas a gente dá o jeito da gente para não deixar a emissora ficar fora do ar muitos dias. Esse é o nosso papel dentro da entidade, dentro da emissora, para que faça um bom serviço para a nossa população. Eu sou político há muito tempo aqui, mas eu duvido que algum político de Sítio Novo diga que foi barrado naquela emissora por mim ou pelo Carlos Alberto. Muito pelo contrário. Qualquer um que for falar qualquer coisa naquela emissora, se quiser falar, pode ir lá falar. Agora tem que ser responsável, porque se falar mal de alguém, vai dar direito para alguém ir lá, seu direito de resposta. Sempre foi desse jeito. Sempre foi desse jeito. Eu sempre tive esse critério, sou criterioso nesse questionamento. Né? Aqui já aconteceu já por algumas vezes alguém ir lá e falar demais e foi dado direito de resposta. Foi dado direito de resposta. E tem que ser assim. Tem que ser assim, porque a lei é desse jeito. Né? A gente procura obedecer de acordo com o que manda a lei de rádio comunitária dentro do Brasil. Né? No Brasil, a lei é desse jeito e a gente tem que obedecer. Sem mais para o momento, senhor presidente. Eu tenho uma indicação aqui. Na minha indicação, eu irei fazer a defesa. Só fala antes de passar para o líder de governo. Com a palavra, vereador. Eu fui pego de surpresa pela informação do fechamento do Bradesco, não estava sabendo. Isso me deixa triste, porque vai ser mais um serviço que o cidadão sítio-novense vai ter que se deslocar para outro município para ser atendido. A gente vê aí que a cada dia a vida do cidadão sítio-novense, em vez de estar sendo melhorada, está ficando mais difícil. Que a única coisa que a gente tinha aqui era o serviço bancário. Né? Fora a gente não tem, o Viva Cidadão não tem uma agência da Caixa, não tem um INSS, não tem um Banco do Brasil e vai ficar rotineira a vida do cidadão ter que se deslocar para outra cidade para poder resolver seus problemas. Então a gente tem que tomar uma atitude, fazer, nem que seja preciso convocar uma audiência pública para ouvir o presidente do Bradesco, juntamente com o município, as outras entidades. E que nem o vereador Ruimar falou, que se o Bradesco quiser ir, que se traga outro banco que vá atender as necessidades da população. Então, eu retornei a fala também, senhor presidente, e os senhores vereadores, os telespectadores do Instagram, para informar, vereador Cristiano, que a gente deixou passar despercebido, é o mutirão que vai ser realizado aqui em Sítio Novo no dia 31 deste mês. O mutirão de consulta de vista, são 600 consultas grátis, e dentro dessas 600 consultas, vereador Manelzinho, vai ser doado 400 óculos. Então, quem tiver a demanda pode estar trazendo. A gente vai só alinhar com a secretária de saúde para saber o local onde vai ser realizado. Então, serão 600 consultas e a doação de 400 óculos. Então, senhor presidente, era só para passar essa informação que tinha passado aí despercebido. O presidente, vamos ajeitar a dele aí também. É verdade, vereador, essa aí eu não perco, não. Com a palavra, vereador Ednaldo. Eu vendo o Ruimar falando aí, e eu quero até parabenizar ele por essa atitude, essa decisão, essa tranquilidade que ele está tendo hoje, porque ela
eu que sou fora da rádio, eu que não tenho nenhuma participação, eu não sou nenhum sócio da rádio, mas essa rádio, Ruimar, que hoje, qual tu é presidente, eu acompanhei ela desde o tempo que vocês lutavam tanto para conseguir ela, a dificuldade que foi e a alegria de muita gente para ouvir essa rádio. Eu lembro e estou sentindo muito. Eu te admiro por o regimento que tu hoje está levando, está se segurando, que eu sei que lá dentro mesmo, tu tinha vontade de chutar o balde, que eu sei disso, que é o ser humano, mas eu vou fazer isso. A gente que é daqui do Círculo Novo, que acompanhou a dificuldade para hoje estar o negócio tudo alinhadinho, tudo que não é fácil. Não é fácil. A gente sabe da dificuldade para montar uma rádio daquela ali, para estar do jeito que ela está hoje, com liberação, com tudo certinho, documentação, para estar funcionando, está tudo. Então é isso. E muita gente está sentindo falta dela lá no interior, lá no sertão. É igual eu falei daqui naquela fala, que o cara já acorda já de manhã, 6 horas, já para ligar, para escutar aquela programação. Já está acostumado com o radialista que está ali, já daquele programa, com a hora daquele programa. Tem gente que deixa eu ligar meu rádio que está na hora aqui, vou escutar aqui. Então, é isso essa situação, essa coisa que a gente sente, essa dor que a gente sente, que eu sinto, não é que eu tenho nenhuma participação, tu sabe que eu não tenho nenhuma participação na rádio, não sou sócio, mas eu estou sentindo, talvez, eu não sei nem se alguém da rádio está sentindo, igual eu estou sentindo, porque eu lembro do tempo que vocês lutavam para estar montando ela. Eu lembro, eu era menino, mas eu lembro, de coração, eu lembro. A dificuldade que teve para chegar onde está hoje. Para hoje chega uma pessoa do nada já querendo bloquear, e está conseguindo, né? Porque infelizmente está ali, é o gestor daquele local ali, mas se tivesse a consciência e por o que vocês fazem, tanto o Maninho, o Carlos Alberto, todo festejo, toda coisa está ali ajudando, nunca prejudicou, em momento algum prejudicou a igreja. Eu acho que se ele tivesse consciência, ele não estava fazendo esse papel. Tinha dado menos prazo para vocês dizer assim. Vocês vão ter menos prazo para vocês se ajeitarem. O povo se ajeitar. Mas tá legal. Que Deus abençoe a nós todos. Aqui pegando o gancho, só um minutinho falar aqui das dificuldades, dos problemas, das problemáticas, da luta. Da guerra que o vereador Ruimar, todo mundo aqui em Sítio Novo sabe da história desde o início, como o vereador Edinaldo falou. A gente fica realmente triste, viu? A gente sabe que o vereador Ruimar está aqui, pediu para não comentar, pediu para não, que está resolvendo, e a gente sabe que vai resolver e de que forma que vai ser resolvido, a não ser que mude a partir de agora, né? Que seja, que ela volte para lá, mas a gente já sabe dos trâmites que o pessoal está buscando para se resolver, sabe que vai ter que mudar de local, né? Sabe que a vontade do vereador Ruimar com o pessoal, a equipe da rádio, é realmente de fazer o mais rápido possível com que a rádio volte a funcionar, mas sabemos que não vai mais ser lá, né? Então, a gente vê a tristeza do próprio vereador Ruimar, mesmo que ele não queira falar, mas a realidade é essa. A gente, não só do vereador Ruimar, como falou o vereador Edinaldo, de todo o povo do interior que está sentindo falta, né, dessa rádio, do povo que acorda pela manhã cedinho, já vai ligando o rádio para poder passar seu cafezinho, para poder ouvir o noticiário da cidade, do mundo inteiro. E a gente sabe da tristeza que está tendo, não é só do pessoal, da população, como também aqui das pessoas que trabalham lá. E a gente sabe do tamanho da responsabilidade que sempre teve o vereador Ruimar com toda a sua equipe de trabalhar, né, direitinho, como exige a lei, né, e como ele mesmo aqui falou, ele nunca usou a rádio para fazer algo de irregular, para se beneficiar, ou para beneficiar o fulano, o ciclano e o deltrano. Lá a rádio era aberta para todos, e todos têm o mesmo direito, todo mundo tinha o direito de voz, enfim, é triste, né? Mas fazer o quê?
Vereador Levi, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que nos assiste. Cumprimentar aqui o Jean Boita Branca, grande companheiro nosso aqui, chega também o Roberto Martins, também está conosco. Enfim, as pessoas que estão aqui, o pessoal que está nos assistindo através do Instagram. Começarmos aqui falando das colocações que foram feitas e das solicitações, reivindicações por parte dos nobres colegas vereadores das sessões anteriores, das duas sessões anteriores, que uma do dia 28, né, uma do dia 28 do 4, e a outra do dia 5 e a outra do dia 30 do 4. Então, senhores, o vereador Erinaldo falou aqui na sessão do dia 28, onde, mais uma vez, ele viu a questão dos alunos, pois já resolvido, já foi falado aqui, né, aquela questão dos alunos. O Felipe tinha falado sobre a sinalização também. Nós tivemos, Felipe, também junto com o prefeito, discutindo essa situação todinha. Inclusive, nós também já falamos aqui que tinha sido até de um projeto, de um requerimento nosso, essa indicação também, nesse sentido de estar lutando por essa questão de sinalização, né? Conversamos com ele no domingo, tivemos uma conversa assim, mais extensa, onde a gente teve condições de estar colocando aqui as situações, os problemas daqui, tudo o que foi colocado pelos nobres vereadores, e obtivemos aqui da parte dele, algumas colocações boas, entendeu? No sentido de estar olhando atentamente e procurando resolver essa situação. Inclusive, não é alheio para ele toda essa situação que está acontecendo com relação a esse trânsito de Sítio Novo. A gente tem sofrido muito com relação ao trânsito de Sítio Novo, principalmente, mais recentemente agora, com relação a essa questão da ponte lá do Estreito ter vindo, caiu, né? Caiu aquela ponte, então isso tem transformado assim, Sítio Novo e as outras cidades. Eu vejo até aqui no Tocantins, acompanhando também a cidade de Tocantins também, que lá foi feito mutirões, inclusive até para interditar, porque não tem mais condições desses carros passarem por ali. E Sítio Novo está sofrendo também muito essa situação aqui, como nós falamos aqui. Há uma necessidade emergencial de ser resolvido essa situação, tirar um pouco desse trânsito, principalmente dos caminhões, estar passando por dentro da cidade, porque fica uma situação difícil, todo momento interditado ali, causando transtorno. Recentemente, até ali em frente o Bom Preço, teve uma situação ruim, onde houve uma batida lá, parece que ontem, alguma coisa assim, e fica ruim desse jeito, né? Mas que há uma atenção com relação às ruas de Sítio Novo, com relação à cidade de Sítio Novo, há uma preocupação por parte do prefeito, e aqui, diga-se de passagem também, essa preocupação é toda nossa também, no sentido de fazer com que essa sinalização de Sítio Novo venha colocada em prática, para que assim as pessoas tenham condições de trafegar de uma forma melhor. O prefeito tinha falado assim, da questão, inclusive, de recurso. Eu falei, prefeito, mas vamos ver se dá para a gente fazer pelo menos uma sinalização vertical ou horizontal, ali nas ruas, ali, onde você marca ali e diz onde pode estar passando, parar ou não. Então, assim, às vezes gastando o mínimo possível, mas que a gente consegue um resultado bom, um resultado um pouco melhor do que está acontecendo hoje em Sítio Novo. Também foi falado por parte... Pois não, presidente? Pois não, vereador? Eu estou comentando, vereador, que eu acredito que não seja recurso, não. Que o cara que está comprando 2 milhões de imóveis não dá para sinalizar a cidade. Certo. Essa questão das licitações a gente comenta já, vereador, tá? Por enquanto, eu estou lhe dando a resposta das suas reivindicações lá da sessão anterior. Com relação a licitações, a gente fala logo sobre isso aí, se me permita. Com relação ao vereador Cristiano também, ele disse, vereador, sobre a questão dos elevados ali, que está aguardando só a questão do secretário de infraestrutura estar retornando com uma equipe lá na região da Paciência, como falou aqui o vereador Manuel, está marcado para dia 17 a inauguração ali da escola, que ficou assim uma coisa muito bacana mesmo, lá a escola João Pereira, não é isso, Manuel? Sim, mas o nome lá era Coronel Pereira, né? João Pereira, não é isso?
Pois é, mas sim, mas foi essa escola que foi reformada lá, entendeu? Agora que deve estar recebendo outro nome, mas foi essa lá que foi feita e que ficou assim um show mesmo. A escola é uma escola que vai funcionar integralmente também, o dia todo, né? E também será, dia 17, será inaugurada a escola, e, da reforma da escola, como também é inaugurado a questão do calçamento também nas ruas que faltava terminar, que não foram terminados, e que só agora está sendo possível terminar, e será inaugurado dia 17. Essa equipe, vindo para cá, será feita a situação lá dos elevados, conforme solicitação de Vossa Excelência. Também o vereador Felipe também colocou na mesma sessão, aqui, e já fez também esse questionamento hoje, já também aqui com relação à Areninha. Então, com relação à Areninha, eu tive pessoalmente lá também, vi também que aquela situação realmente é uma situação muito constrangedora, a gente se deslocar e ver aquilo ali, mas também eu estive lá conversando com ele. Primeiro eu estive lá, fiz uma visita lá na Areninha e vim também conversar com ele também. Nos acenou também, assim como o estádio, ele quer também reformar a Areninha, se possível até estar abrindo as portas já ao público, juntamente com a inauguração a reforma do estádio, que está sendo ampliada, onde vai ser feito os banheiros, onde vai ser feito a cabine para a transmissão dos jogos, e onde vai ser feito mais algumas coisas lá que tem que ser feito no estádio também, já vai ser feito também com relação à Areninha. Com relação à solicitação do vereador Rui Mar, que falou também sobre a reforma lá da escola Ilse Viana, lá no povoado de Santa Maria, vereador, para nossa, eu até acredito que para uma satisfação muito grande para todos nós, tanto os vereadores aqui, como o povo lá do povoado, o pessoal lá do povoado de Santa Maria, ele nos informou que hoje, a partir de hoje, está sendo reiniciado os trabalhos da escola, daquela escola que estão fazendo lá, aquela escola maior, né? A partir de hoje, porque o material parece que já foi algum material no final de semana, ou estaria indo hoje, a partir de hoje já vai estar sendo reiniciado. Os engenheiros do MEC estiveram aí, tudo direitinho, verificaram que não há a irregularidade da forma como foi colocado. Vai ter que fazer algumas pequenas modificações, mas que não vai haver a necessidade de demolição daquela forma lá como está sendo feito. Então, a partir de agora, inclusive, houve uma revolta por parte do pessoal, porque que aquela obra tinha sido parada e não foi dado continuidade por alguma interpretação que não foi a interpretação correta, entendeu? Então, a partir de hoje, está sendo reiniciado os trabalhos lá naquela obra ali do povoado de Santa Maria. Então, a gente fica muito feliz com isso. Estou aqui lhe dando a satisfação da conversa que tive com ele, das informações que nos prestou, e só que a gente tem que trazer para você, trazer para casa e trazer para todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Com relação a do dia 30, que foi solicitado do vereador Rinaldo, que seja feito os quebra-molas, né, vereador? Ali que você solicitou que seja feito os quebra-molas ali na entrada do Santa Maria 2, não foi isso? Isso é uma preocupação, ele disse que não só ali, mas também tanto no Santa Maria quanto no São Raimundo precisa ser feito, porque aquela população aumentou bastante ali, então precisa realmente seja feito isso, né? O vereador Felipe falou sobre falou também do esgoto, vereador, que você falou também a respeito ali do próximo ao hospital. Também levamos conhecimento dele, ele fez todas as anotações dele e disse que vai estar tomando todas as providências necessárias para resolver aquela situação. E o Manuel falou também da questão dos quebra-mola, lá no Santa Maria também foi colocado, viu, vereador? Então, também, com certeza, será tomada as providências. Senhores vereadores, essa aqui é umas informações que a gente trouxe, a gente faz essas questões de anotações, e daí a gente discute, a gente vê uma forma de ser resolvido, e a gente está trazendo, mais do que isso, trazer para vocês as informações, porque muitos têm, às vezes, a oportunidade de estar conversando e outros não, e o povo, às vezes, também precisa estar sabendo do que há, quais são as previsões para estar fazendo essas obras do qual estão sendo solicitadas aqui por parte da casa, né, e por parte dos senhores vereadores. Se referindo a hoje, eu queria fazer aqui umas colocações com relação ao que o vereador Felipe falou.
onde o vereador Felipe fez uma questão de fazer anotação de uma licitação no valor de R$ 1.855.470 para móveis, para aquisição de móveis para o município de Sítio Novo. Móveis planejados, exatamente, móveis planejados para o município de Sítio Novo. Então, assim, o que a gente vê com relação a isso é que é uma licitação para o ano inteiro, para todas as secretarias. Não é só para uma secretaria, é para todas as secretarias. Então, assim, se a gente... Também uma licitação, ela não significa que será gasto exatamente o valor da licitação. Não significa isso. Como também foi falado com relação a uma licitação no valor de R$ 414.900 para a Festa das Mães. Essa licitação foi feita para a Festa das Mães e para as festas juninas. Segundo a informação que eu estou tendo aqui, vereador Felipe. Para a Festa das Mães e para a Festa juninas. Que eu não vejo como uma coisa exorbitante. Não vejo para ser gasto 414 mil com relação às duas festas. Porque também não é necessário ser gasto isso. Isso é só uma licitação. Não é necessário ser gasto isso. Você pode até gastar isso, se você tiver cash para isso, e se você tiver disponibilidade disso. Porque às vezes você tem cash, mas não tem essa disponibilidade, porque você tem outras coisas a ser feito. Tá certo? Como também foi colocado por parte do vereador, a questão da viatura para a polícia militar. Sabemos disso perfeitamente, que a polícia vive numa situação difícil hoje aqui em Sítio Novo. Praticamente impossibilidade de estar atendendo algumas solicitações, reivindicações, fazendo ronda, porque o carro que tem aí já é um carro muito antigo, de péssima qualidade, que não dá para fazer esse trabalho. Mas sabemos também do trabalho e da força de vontade do gestor, como também nossa, de todos os vereadores também, porque aqui, quando a gente vê um político, a gente já vai em cima, rapaz, está faltando um carro da polícia lá para Sítio Novo. Nós tivemos em São Luís, e a gente reivindicou isso também junto. A vereadora Valéria estava lá, o vereador Rui Mar estava lá, o vereador Ivonildo estava lá, quando nós reivindicamos junto ao senhor Orleães, que também era o secretário de governo, solicitando dele providência nesse sentido para que esses carros chegassem aqui. Como também naquela época foi feita solicitação também de uma ambulância. E sabemos aqui, já passado pelo prefeito também agora no domingo, quando a gente teve essa oportunidade de conversar, que está sendo providenciado, tanto uma ambulância quanto o carro da polícia vai ser providenciado para cá agora. Vai ser providenciado. Nesse último encontro que o governo esteve, com todos os prefeitos dos municípios, foram liberados 70 ambulâncias, e uma quantidade de viatura para a polícia grande, que eu não sei agora, nesse momento, está expondo aqui a quantidade dos carros para a polícia, né, para que ela possa estar fazendo os seus trabalhos. Então, senhores, dizer também aqui, como o vereador Felipe colocou, que Sítio Novo não tem ambulância, que precisa dessas ambulâncias para fazer isso, temos. A Sítio Novo tem ambulância, embora nós não tenhamos a quantidade suficiente necessária para fazer essas colocações, para fazer o transporte das pessoas que precisam, para estar, às vezes, se deslocando. Talvez nós não tenhamos a quantidade de ambulância necessária, mas nós temos algumas ambulâncias que não param, que diretamente, quase todos os dias, estão em Imperatriz, vão em Grajaú. Isso acontece. Agora, vamos também colocar a questão, por exemplo, quanto é que o hospital recebe hoje? Qual o valor que o hospital recebe hoje? Qual o valor da folha de pagamento do hospital? De onde é que sai esse recurso? Sai do próprio município para que seja pago essas pessoas. Nós temos aqui hoje praticamente todas as especializações sendo atendidas aqui em Sítio Novo. Tudo que é de médio porte é feito aqui em Sítio Novo. Nós não temos, às vezes, condições de atender de grande porte, de uma cirurgia, às vezes, maior, mas cirurgias médias também são feitas aqui em Sítio Novo. Muitos e outros municípios, eu vi agora há pouco, eu estava vendo um vídeo, onde o prefeito lá de Ribeirãozinho, lá de Edson Lobão, veio aqui visitar Sítio Novo e elogiar as condições do hospital de Sítio Novo. Às vezes, lá de Amarante, vem pessoas para cá. Lá de Buritirana, vem pessoas ser atendidas aqui. Lá de Senador La Roque, às vezes, vem pessoas ser atendidas aqui. Então, assim, a gente tem uma saúde boa também. A necessidade que seja dito isso. Nós precisamos de muitas coisas dentro de Sítio Novo. Está precisando demais. Sítio Novo precisa de recurso. Hoje nós estamos
vivendo um momento difícil, vereador Felipe, com relação à questão de apoio político. Nós estamos vivendo esse momento muito ruim, não é um momento bom, é um momento difícil que nós estamos vivendo. Inclusive, isso está sendo debatido entre vocês, parece que entre vocês, no sentido de ver uma situação de procurar pessoas que possam estar dando um apoio maior para Sítio Novo, porque o Sítio Novo precisa disso, precisa desse apoio político para que possa estar encaminhando as coisas para cá, porque nós estamos numa situação de vivermos de transferências de fundos. Se nós dependermos, se o Sítio Novo for depender só dessas transferências de fundo, a situação fica ruim. Então, cabe a todos nós, vereadores, estar buscando junto aos nossos políticos, junto aos nossos deputados, junto ao senador, junto ao governo, quem tiver uma liderança maior, quem não tiver, e procurar trazer os benefícios para Sítio Novo, para que seja aplicado em Sítio Novo, como tem sido feito, aplicado em Sítio Novo. Então, assim, eu quero aqui, nesse momento, saudar e cumprimentar o vereador Felipe e elogiar a sua preocupação com relação ao desenvolvimento de Sítio Novo, de procurar fazer com que as coisas aconteçam em Sítio Novo, porque nós precisamos muito disso mesmo, mas dizer que Sítio Novo não está parado, Sítio Novo está andando e a gente tem a convicção de que vai andar muito melhor ainda, se Deus quiser. Senhor presidente, por enquanto é isso, muito obrigado. Vereador Felipe, com a palavra. Oi. Pois é, vereador Levi, estava ouvindo atentamente suas palavras. Parabenizar quando tem que parabenizar e criticar quando tem que criticar. Parabenizo por ter ouvido, ter levado as demandas e estar correndo atrás para solucionar. Agora, vereador Levi, eu tenho 10 anos como advogado e 12 anos trabalhando em municípios. E eu nunca vi uma licitação não ser gasto o valor que ela é feita. Eu já vi casos que se aditiva o valor, que a lei permite aditivar para aumentar em até 25% do valor da obra. Agora, fazer uma licitação e não gastar o valor, essa eu nunca vi, não. E vou acompanhar essa para ver se vai ser gasto ou se vai. Se não vai, se não for, eu vou trazer aqui e vou falar, ó, foi 1.800.000, só gastou 900. Essa é a nossa função. E em relação à questão das ambulâncias, que eu citei aqui, vereador, eu estou falando da ambulância preparada para ir à zona rural. Hoje você se liga na SAMU, eles não querem botar a ambulância para ir na paciência buscar um paciente, porque não. Eu até entendo que não tem condições, essas ambulâncias que é tipo van, ela não é feita para andar na zona rural. Então, eu estou falando dessas condições, de se ter uma ambulância preparada para a zona rural. Entendeu? E no mais, senhor presidente, desejar um bom dia a todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Bem, vereador, queria aqui, quando fui passar a palavra, né, foi chegando meu colega Roberto, né, eu não pude dar boas-vindas aí a você e o meu amigo Wagner, que teve por aí e saiu. A gente tem uma indicação na casa. Antes de fazer a leitura, a secretária, eu queria só comunicar aqui o vereador do governo Levi, mais uma vez, sobre a questão da água lá da Vargem Grande. A gente falou naquele dia a respeito à bomba, né? Já foi colocada a bomba, mas como eu falei para você, o defeito não era a bomba. O defeito já vem de antes. O problema lá, na realidade, eu acho que é a forma que estão usando a água. Eu acredito que tem que se mandar alguém ir lá, do pessoal do SAA, e resolver lá, procurar o defeito, porque lá não é o poço nem a bomba, lá é da forma como estão usando. E referente à questão do povoado Salto, aproveitando aqui que o vereador Max falou, eu já levei essa demanda, esse problema para o prefeito. Estive conversando pessoalmente com ele essa semana passada, porque já vem de muito tempo essa questão, vereador, como você sabe. E eu acredito, assim, falam na questão do povoado Salto sobre energia, né? O pessoal da Equatorial, quando deu problema no transformador, lá eles chegaram substituído, mas colocaram um menor, acho que de
de 5, que tinha lá era de 10, colocaram uma menor. Ou seja, não deu conta de puxar a bomba, diminuir a bomba, botaram uma menor. Aí agora dizem que é por falta de energia, que não coloca, porque diminuir a bomba, diminuir a pressão, não dá conta de encher a caixa. Lá, segundo o que os moradores que me ligam passaram, que até o prefeito, né, resolvia a questão da energia para poder estar aumentando, né, o transformador, depois substituindo uma bomba por uma bomba grande. Lá tem como se controlar a água através do pessoal que toma de conta lá. Eu ainda não pude entrar em contato, até porque isso aí já é até brincadeira. Já falei até com o prefeito sobre isso mesmo. Mas lá eu acredito que está faltando controle lá na questão do uso também. Porque uma noite todinha para você ligar uma bomba, de trancar as torneiras e deixar uma caixa daquela enchendo, eu acredito que pela manhã você tem água suficiente para abastecer aquele povoado. Com certeza, sim. Então eu não sei por onde que está o erro. Porque uma coisa eu acredito que tão simples de se resolver, está se tendo essa demora todinha e não se resolve logo, porque o problema já se sabe onde é que está. Então, queria só pedir ao meu amigo aí mais esse reforço aí para você estar levando mais uma vez ao nosso gestor, que eu já fiz isso. Senhor presidente, se me permita que eu ouvi suas colocações aqui e já anotei aqui, todas as duas, viu? Já tinha notado já a do vereador Max e ao mesmo tempo, eu já notei também o senhor falando, comentando aqui. Eu só queria que o senhor me permitisse fazer uma pequena aqui, esclarecimento aqui, principalmente a todos nós vereadores, e principalmente ao vereador Felipe, com relação aqui à licitação de 1.855.000. Na verdade, esse foi o processo inicial da licitação, entendeu? O processo se encerrou, finalizou da licitação no valor de 927.336.000, entendeu? É só porque seja uma questão já de esclarecimento, tá? Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Só deixar aqui também, rapidinho aqui, aproveitando que a preocupação de cada um dos vereadores, quem já falou, a vereadora Carol, o vereador Max aqui, o vereador Ruimar, você, o líder do governo, o vereador Felipe, quase todos. Eu também não poderia deixar aqui de expressar também a minha preocupação sobre a questão do banco, né? Além da gente ter aí várias, são várias problemáticas, né? A gente perdendo essa agência aqui, né? As pessoas que têm suas empresas, as pessoas que têm seu comérciozinho, que vivem, que têm suas contas no Bradesco, né? Além da gente estar aí perdendo muitas, como é que eu posso dizer? As pessoas que irão se deslocar daqui de Sítio Novo, com certeza que irão para Grajaú, que é a cidade mais próxima, né? Quem não vai para Imperatriz, que vai para Grajaú. Aquelas pessoas que estão indo lá para fazer um saco, para resolver seus problemas, com certeza. Amarante, elas vão deixar uma boa parte do seu dinheiro nessas cidades vizinhas, que vai deixar de circular em Sítio Novo, e que quem vai perder somos nós, somos os comerciantes, né? Somos os empresários. Então, fica também a minha preocupação aí, e dizer que eu acredito que a gente, nesse momento, tem que se unir e priorizar. Primeiramente, eu acredito que esse caso, a gente tem muitas coisas aí para a gente correr atrás, mas eu acredito que essa questão do Bradesco aí é algo que a gente tem que botar de lado todos os outros assuntos e priorizar essa situação e tentar resolver ela aí, unidos aí, chamar o prefeito, como já falou a vereadora que vai ter essa reunião, a gente realmente focar e tentar fazer com que essa agência ela não feche por completo, né? Pode falar, vereador. Senhor presidente, só para mais uma informação, assim, porque me desculpem os outros vereadores também, é porque eu terminei que era para ter falado e não consegui falar. Com relação ao Shopping Cidadão, vereadores, hoje está saindo, as pessoas estão indo para São Luís para fazer o treinamento, entendeu? Das pessoas que vão trabalhar no Shopping Cidadão. E eu acredito, já está previsto a inauguração para o dia 12. Para o dia 12 próximo agora, tá certo?
Então, assim, nós temos assim, uma notícia boa, que essa notícia é boa, muito boa, entendeu? Como falou o vereador Felipe aqui, as pessoas têm que sair daqui e procurar outros municípios, aquela coisa todinha, mas Sítio Novo também está de parabéns também, porque já vamos começar. Hoje as pessoas estão saindo para fazer o treinamento, entendeu? Onde vai ter, parece que advogado, algumas coisas para poder tomar de conta da situação. E dia 12 está a previsão para a inauguração dia 12, tá certo? Muito bem, obrigado pela notícia. Essa sim é uma notícia muito importante, graças a Deus. Bem, é verdade. Não, essa é uma grande notícia. Parabéns aí pela conquista, Sítio Novo, nosso prefeito, a todos nós, né? Vai aí resolver o problema de muitas pessoas. E vai tirar, né, a canseira. Quantas e quantas vezes eu acredito que todos os vereadores já fretaram carro aqui para mandar a pessoa sair daqui 3, 4 horas da madrugada para poder ir fazer uma identidade em Grajaú. Graças a Deus, esse problema a gente já está breve com ele solucionado. E parabéns aí aos gestores. Sim, vereador. É uma notícia maravilhosa, vereador Levi, muito boa mesmo, mas nós não podemos deixar também de correr, de se preocupar com o fechamento do nosso Bradesco, porque é um banco, né, que nós não podemos estar junto, já líder de governo, conversar com o nosso gestor para a gente ter uma conversa fazer um ofício, né, para o responsável do Banco Bradesco, para a gente caçar a melhor maneira para estar resolvendo essa solução, para não deixar, porque essa do Shopping Cidadão é a melhor que nós precisamos mesmo. É como o vereador presidente falou, quem foi que nunca gastou dinheiro mandando gente daqui para o Amarante para resolver a situação? Então é muito boa, mas nós não podemos, mesmo assim, nós tem que chegar a coisa boa, não pode vir uma boa e apagar a outra, não. Então é a preocupação de todos nós, então nós vamos, né? Então é isso. Muito obrigado. É isso aí. Mais uma vez, parabéns, né, a todos nós, ao nosso gestor, um grande avanço para Sítio Novo. E a gente tem uma indicação aí na casa, indicação de 030/2025 aí. E eu vou pedir aqui à secretária para fazer a leitura. Indicação legislativa de número 030/2025. Autor vereador José Rumadins Raposo. José Rumadins Raposo, vereador com assento nesta Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, regimentais e após ouvido o plenário, indica ao excelentíssimo senhor Antônio Coelho Rodrigues, prefeito municipal, a seguinte providência: reforma e melhorias no centro de convivência do idoso e aquisição de novos equipamentos de ginástica e musculação para atender os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de baixa renda e com vulnerabilidade social. Justificativa oral. Plenário, vereador Laslau de Oliveira Barros, Câmara Municipal de Sítio Novo, aos 30 dias do mês de abril de 2025. Passando aqui a palavra aqui ao vereador Rui Mar, fazer a defesa da sua indicação. Senhores vereadores, presidente, vereadoras, público que nos assiste, o que me levou a fazer essa indicação, esse requerimento ao executivo, ao prefeito, eu sei que vocês sabem que eu moro ali próximo à casa do idoso, a garagem do meu caminhão fica em frente à casa do idoso, todos os dias, 6 horas da manhã, eu já estou ali presente, né, e sei realmente o que as pessoas que frequentam aquele lugar, né, muitas pessoas que, acredito, se não tivesse aquele espaço, às vezes não estaria mais nem aqui entre nós, né? E que aquele espaço tem trazido muito benefício, principalmente para as pessoas que frequentam, que praticam a ginásticazinha dele lá naquele local. E além de conhecer as pessoas que frequentam lá todo dia, a gente também fez uma visita lá, eu e o vereador Léo, lá falamos com a responsável pelo local, que agora é a ex-vereadora Lana, e a gente constatou algumas necessidades básicas que está acontecendo, que tem que ser feito imediato lá, né? Principalmente a questão da piscina, iniciando pela piscina, né? Porque foi feita uma construção onde a parte de bombeamento ficou muito
muito profunda, né? E que quando chove às vezes entra água e acabou queimando a bomba, queimando os equipamentos, né? Por falta desse cuidado de fazer um abrigo melhor para a estrutura de bombeamento da piscina. Outro problema que existe lá, a questão de algumas partes que são de caixas de concreto, né, que estão já precisando de um reparo, porque se um idoso pisar em falso lá, pode cair, se machucar, né? E isso sem contar também a quantidade de pessoas que aumentou, né, está precisando que seja revisto por parte do Executivo, alguns aparelhos a mais para que realmente dê um suporte melhor para os idosos que participam, que frequentam aquela casa. Acredito que se todos vocês, vereadores, nós vereadores, for lá, a gente vai constatar isso só em a gente olhar, né? E a quantidade de pessoas. Se a gente for lá por volta de 7 horas da manhã, no dia que eles estão fazendo as atividades, vocês veem a quantidade de idosos, de pessoas que estão frequentando lá e que às vezes está faltando equipamentos para que realmente eles façam a ginástica dele lá. Então, é muito importante que o nosso prefeito, né, execute esse melhoramento naquele espaço lá. Por isso, peço o apoio e o voto de todos vocês para que a gente aprove esse requerimento com unanimidade dos vereadores para encaminhar ao senhor prefeito. Muito bem, colocando em votação aí a indicação do vereador Rimar 030/2025. Algum vereador que queira se pronunciar? Está aberta a fala, pode. Eu só queria, senhor presidente, aqui mais uma vez retornando, para comentar que é um requerimento de uma importância muito grande, entendeu? Muito grande. A gente precisa, de fato, desses espaços, né? Desses espaços, de aproveitar, porque, principalmente, a gente que eu mesmo já não estou nessa idade tão jovem, já precisando desses alongamentos, já precisando já de fazer uns exercícios, então, a gente vê que isso aí vai chegar num momento muito bom. Dizer também que aqui, vereador Ruimar, bem que na praça também será feito uma academia, né? Terá uma academiazinha também para, juntos lá com a Casa do Idoso também, já está servindo também aqui para as pessoas que precisarem também se deslocar até a praça aqui, que com certeza vai ter o seu espaço de fazer ao ar livre aí, que vai ser muito gostoso também. Então, cada situação dessa será muito bem-vinda ao nosso município de Sítio Novo. Aprovada a indicação do vereador Rimar 030/2025. Senhor presidente, me permita que só estava esquecendo. Mais uma vez eu vou tocar naquela obra, 12 salas ali, aquela grande obra que está sendo feita. Eu acho que pela primeira vez um engenheiro do nosso município está acompanhando, né? Se alguém pode me falar ao contrário assim. Não, assim, que eu me referi... Da cidade. Da cidade. Do município. Pessoas do Sítio Novo. É o que estou me referindo. Então, eu quero mais uma vez, eu quero parabenizar os pontos que o César cobrou da gestão daquela obra que está vindo, está sendo muito bem feita, e parabenizar também os operários que ali estão trabalhando, que a obra eu tenho certeza que é a melhor obra que nosso município vai ter, de qualidade, feita com responsabilidade. Então, não poderia deixar de parabenizar o engenheiro César por esse grande trabalho, que é começo de carreira, que ele se formou recentemente, mas está sinal que ele aprendeu muito bem. Então, não poderia deixar de tocar mais uma vez nesse assunto, né? Muito obrigado.
Eu achei que o vereador queria falar, gente. Eu queria também falar, vereador, assim, eu sempre fui a favor de quem, de que o prefeito e de quem defende o povo de Sítio Novo. Aqui a gente tem, acredito que muitos profissionais em todas as áreas, e sempre fui contra as gestões, né? Não falo do gestor, falo de outras passadas, contratar pessoas de fora, né? Sendo que aqui nós temos pessoas que sejam capacitadas, que dê conta, e deixar de contratar as pessoas aqui e levar o dinheiro para fora, né? Isso aí é uma coisa muito boa, sempre falei, nós temos muita gente aqui em todas as áreas quadras, né? Graças a Deus. Pensei que tanto na saúde, como na infraestrutura, educação, tudo, né? Então, que isso possa acontecer sempre. As pessoas que moram em Sítio Novo, que às vezes saem para estudar, se capacitar, que tenham mais oportunidades, né? Que o dinheiro circule dentro da nossa cidade, que sejam contratadas as pessoas realmente do nosso município. Algo mais a tratar, senhores vereadores? Nada a tratar, declaro encerrada aí a presente sessão. Um bom dia e uma ótima semana a todos. Queria aqui aproveitar